Segundo livro dos Reis, capítulo 5, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 4. Quem já achou, quem já localizou, diga: eu amo Jesus. Segundo Reis 5 diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse esta à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a que é da terra de Israel. Por favor, segure a mão dessa pessoa abençoada que está ao seu lado, em nome de Jesus. Segure a mão dele, segure a mão dela, em nome de Jesus. E diga para ele, para ela, em nome de Jesus. Diga para ele, para ela: nesta noite, diga, irmão, nesta noite, a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória vai ser do tamanho do seu glória. Pode se assentar adorando a Jesus. Que som maravilhoso de glória a Deus e aleluia, irmãos. Como diziam os antigos, é o alarido da igreja. O texto que está em voga nesta oportunidade, que está no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 5, do verso 1 ao verso 4, é um texto muito conhecido, e eu me arrisco até a dizer que é um texto bastante pregado. Eu, particularmente, já ouvi muitas mensagens, 90% delas abordando a questão de Naamã, que foi um dos milagres que o profeta Eliseu operou em seu ministério. Naamã, que era um homem leproso, você já deve ter ouvido essa mensagem em algum lugar, e foi ao profeta Eliseu, na verdade foi a Israel, chegaram as cartas de recomendações de Naamã e do rei da Síria em Israel, e o rei de Israel rasgou as vestes e disse: como eu vou poder restaurar um leproso? E aí isso chegou no ouvido do profeta, e o profeta disse uma frase que é épica. Ele disse assim: manda o leproso Naamã vir, porque vocês vão saber que há profeta em Israel. E a Bíblia diz que Naamã foi, o Eliseu orientou ele, diz a Bíblia que orientou ele a ir ao Jordão e mergulhar 7 vezes no Jordão. Houve uma resistência por parte de Naamã, porque haviam outros rios que aparentemente eram mais bonitos e até mesmo mais limpos, mas a Bíblia diz que os servos de Naamã insistiram com ele, insistiram em que ele obedecesse a voz profética. A Bíblia diz então que ele vai ao Jordão, mergulha 7 vezes no Jordão, e aí no mergulhar de Naamã, Deus o restaura da sua lepra. Isso é maravilhoso, porque Deus ainda faz milagre quando nós mergulhamos. Então essa história é muito conhecida, principalmente sobre esse prisma, sobre esse aspecto de Naamã, da restauração de Naamã. Mas nessa oportunidade, eu quero compartilhar algumas lições com os irmãos, não a respeito de Naamã, não a respeito do profeta Eliseu. Algumas lições não com foco no profeta Eliseu, não com foco nos 7 mergulhos no Jordão, mas com foco em uma personagem que aparece quase desapercebida no texto, que não tem um enfoque muito grande nas mensagens, uma menina que não tem nem o seu nome mencionado, que não tem nem o seu nome revelado, que não tem o seu nome falado, mas tem uma contribuição significativa para a restauração de Naamã,
para que Deus fosse glorificado através de um milagre, e é uma menina que, com um conselho, com uma palavra, consegue mudar o rumo da vida de um homem que é Naamã. Essa menina vai nos ensinar algumas lições preciosas, algumas lições importantes. E a primeira que eu quero dividir com os irmãos nessa oportunidade é que a menina não tem o seu nome mencionado. Essa menina não é alguém conhecida, mas eu louvo a Deus, porque ela é alguém que vale a pena conhecer. Isso é maravilhoso, porque a menina não tem o nome estampado em nenhum lugar, não é reconhecida até mesmo na Bíblia como uma heroína na fé, mas ela é alguém que vale a pena a gente conhecer, que vale a pena a gente observar, e que vale a pena em boa medida nós imitarmos. E aqui nós absorvemos já uma lição, de que mais importante do que ser alguém conhecido, mais importante do que ser alguém com muitas curtidas, mais importante do que ser alguém com muitos seguidores, ou com muito like, mais importante do que ser alguém conhecido, é ser alguém que vale a pena conhecer. E eu tenho entendido que o nome da menina não aparece, mas o nome do Senhor é glorificado na vida dela. Isso aqui também é maravilhoso, irmãos, porque se dependesse do meu nome, você ia sair do jeito que você entrou. Naamã não foi curado graças ao nome da menina, nem ao nome do profeta Eliseu. Naamã foi curado milagrosamente por Deus, para a glória, honra e louvor do nome do Senhor. Merecia um glória a Deus essa palavra, porque se nós estivéssemos aqui em nosso nome, você ia sair do jeito que entrou. Se nós estivéssemos aqui em nosso nome, você ia sair exatamente igual à maneira que entrou. Mas a igreja não se reúne em seu próprio nome, a igreja se reúne em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, e há poder no nome de Jesus. Ah, irmão, se dependesse do meu nome, você ia sair exatamente igual, mas nós não estamos aqui em nosso nome, nós estamos em nome de Jesus, e porque nós estamos em nome de Jesus, milagres vão acontecer. Oh glória, eu vou repetir para você tomar posse, porque nós estamos em nome de Jesus. Quem está enfermo pode ser curado essa noite, porque nós estamos em nome de Jesus. Quem está oprimido vai ser liberto essa noite, porque nós estamos em nome de Jesus. Milagres sobrenaturais vão acontecer, portas serão abertas para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então a primeira lição que a gente absorve da vida dessa menina é essa, é que do seu anonimato, mesmo do seu anonimato, nós conseguimos perceber que ela é alguém que vale a pena ser observada, ser estudada e ser imitada em muitos aspectos. A segunda lição que a gente aprende aqui com essa menina, nesse capítulo 5, é que o contexto é um contexto difícil, o contexto é um contexto complicado, o contexto é um contexto delicado, é um contexto de guerra entre a Síria e Israel, e a Bíblia diz que Naamã, que era leproso, mas era capitão, muito provavelmente a lepra ou não estava num estágio muito avançado, ou ele escondia muito bem a lepra. Isso é um ponto que nós vamos abordar mais à frente. E Naamã prepara o seu exército e vai em direção a Israel, e ataca Israel, e consegue vencer uma batalha contra Israel. E Naamã leva como cativa uma menina, leva uma menina como prisioneira. Era algo corriqueiro e até comum naquele tempo, que quando uma nação vencia uma outra nação em guerra, a nação vencedora recolhia os despojos da nação vencida. E o que eram os despojos da nação vencida? Eram os bens, eram as riquezas e eram as mulheres e as crianças. As mulheres e crianças das nações vencidas eram levados como escravos, como cativos, para o trabalho e para o serviço doméstico. Então a gente consegue observar, entendendo o capítulo 5, que Naamã vai para a guerra contra Israel. Naamã vence a guerra contra Israel, e a Bíblia diz que ele traz de Israel uma menina, e coloca esta menina para trabalhar na sua casa. Então a gente observa aqui que a história dessa menina é já uma história de dor,
que a história dessa menina é já uma história traumática. A história dessa menina é uma história já de sofrimento. É uma história de alguém que perdeu provavelmente a família. É uma história de alguém que viu a sua nação sofrer um grande dano na mão do exército de Naamã. É uma menina que vem sofrendo, mas é maravilhoso como ela chega na casa de Naamã e ela vai dar uma orientação que vai restaurar a vida de Naamã. E eu só consigo entender que essa menina teve coragem de abrir a boca para fazer o bem a Naamã, mesmo tendo recebido o mal, se nós entendermos que ela compreendia que mesmo por trás de todo o sofrimento que ela estava passando, duas coisas: a primeira, independente da dor que ela estava vivendo, Deus continuava sendo bom, Deus continuava sendo misericordioso, Deus continuava sendo grandioso. Porque eu tenho uma notícia para te dar essa noite: você vai sofrer em alguns momentos da vida, você vai chorar em alguns momentos da vida, você vai vivenciar situações de perda, de trauma, de dor, mas não é por isso que Deus não deixa de ser bom, não é por isso que Deus não deixa de ser gracioso, deixa de ser misericordioso. Você se recorda da história de Jó? Nenhum de nós aqui essa noite sofreu mais do que Jó. Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, e do auge da sua perca, a Bíblia diz que a mulher, que foi a única coisa que ele não perdeu, virou para ele e disse assim: Jó, Deus não é bom, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele virou para a mulher e disse: como loucas fala tu, receberia o bem de Deus e não aceitaria o mal? Deus me deu, Deus tomou, mas louvado seja o nome do Senhor. Merecia um aleluia mais alto aí da tua parte, merecia um glória a Deus para combinar com esse aleluia, porque Jó estava vivendo um momento de tragédia, mas cria que Deus continuava sendo o redentor dele. Em outra fala, Jó diz assim: ainda que Deus me matasse, nele eu esperaria. Eu vim dizer uma coisa para você essa noite: independente de estar tudo bem ou de estar tudo mal, independente da porta estar aberta ou a porta está fechada, continue crendo que Deus é bom, é maravilhoso e te ama. Glória a Deus. Jó conseguiu compreender que a vida não é feita só de festa, a vida também tem momentos de tragédia, também tem momentos de perda. Mas sabe o que é maravilhoso para a história de Jó, e é maravilhoso para nós, é profético essa noite? É que a história de Jó não terminou em tragédia, a história de Jó terminou em virada e em triunfo para a glória de Deus. Eu vim profetizar para quem crê essa noite: talvez o teu momento está sendo de tragédia, de perda, de luto, de dor, mas eu vim dizer que você ainda vai dar a volta por cima, e a tua história vai terminar com festa e triunfo para a glória de Deus. Então essa menina está passando por um momento de dor, mas nem por isso ela amarga a fé, nem por isso ela deixa de crer em Deus. E uma outra coisa que a gente observa aqui é que dentre tantas casas para onde essa menina poderia ir, ela poderia ir para a casa de qualquer um outro soldado, mas ela vai justamente para a casa de... me ajuda aí, ela vai justamente para a casa de... ela vai justamente para a casa de Naamã. Qual é a terceira lição que a gente observa disso? É que dentre tantos lugares, ela vai justamente para o lugar onde havia uma necessidade. E nessa necessidade ela seria um canal de bênção para a transformação da vida de um homem. O que eu aprendo com isso? É que na vida não existe coincidência. Na vida do crente existe Jesuscidência. Oh, aleluia. Você pode me ajudar e dizer para essa pessoa que está ao seu lado: não existe coincidência. Diga bem, existe Jesuscidência. Aleluia, as coisas não são por acaso, você não nasceu por acaso, você não faz parte dessa igreja por acaso. Eu vim dizer para alguém essa noite: Deus tem um propósito com isso. Irmão, quantas vezes a gente é tentado a pensar que é o acaso que nos leva a algo, ou são as circunstâncias da vida apenas que nos conduzem a determinados lugares.
Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo todo um histórico de Deus agindo de forma a colocar pessoas estratégicas em lugares estratégicos onde haveria uma necessidade do uso do talento destas pessoas. Você se lembra de Paulo e Silas? Deus queria salvar o carcereiro. Por isso que no capítulo 16 de Atos, por pregar o evangelho e por libertar uma oprimida, eles vão parar no cárcere. No cárcere, Paulo e Silas começaram a cantar, a orar a Deus, e a Bíblia diz que Deus desceu no cárcere, operou um grande terremoto, as cadeias se quebraram, as portas se abriram, e a Bíblia diz que o carcereiro gritou desesperado: eu vou me matar. E Paulo, de lá de dentro do cárcere, disse: não faça isso, porque todos estamos aqui, e o desfecho da história é esse. O que eu faço, Paulo? Disse o carcereiro, para ser salvo. E Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Talvez esse momento que você está passando é Deus armando uma situação para salvar a tua família, para salvar a tua casa, para salvar os teus filhos, para salvar o teu pai. Eu profetizo para quem crê essa noite que será um tempo de salvação. Deus usa circunstâncias para salvar pessoas. Quando a gente observa a vida de José, José foi alguém que sofreu muito também, foi vendido injustamente, passou por um momento de grande aflição, de grande dor, de grande perda. A Bíblia diz que ele foi vendido para o Egito como escravo. José não foi para o Egito para ocupar um cargo de destaque, ele foi vendido, maltratado pelos irmãos como escravo. E a Bíblia diz que quando ele chegou no Egito, ele passou a ser escravo de Potifar, de escravo ele passou a prisioneiro, de prisioneiro na prisão ele interpretou sonhos, e a Bíblia diz que ele chegou ao governo do Egito. Diz a Bíblia que depois de um tempo houve uma fome em Canaã, e o propósito da ida de José para o Egito começa a aparecer e se manifestar. Porque quando houve fome em Canaã, o único lugar que tinha alimento, que tinha comida, era o Egito. E aí os irmãos de José saíram de Canaã e foram para o Egito, para buscar alimento. E quem era o governador do Egito? José. Quando chegou lá, José alimentou eles, trouxe a sua família toda para morar no Egito. Depois de um tempo, o pai de José, Jacó, morreu. E a Bíblia diz que os irmãos começaram a pensar assim: agora que papai morreu, José vai se vingar da gente. Agora que papai morreu, José vai matar a gente, porque ele é maioral no Egito, ele vai se vingar daquilo que a gente fez. E começou um burburinho entre os irmãos, e José percebeu isso, chamou os irmãos, e Gênesis 50:20 diz assim: José vai falar para os irmãos: não tenham medo de eu oprimir vocês, porque vocês me venderam para cá, porque eu entendi o propósito de Deus para a conservação de um povo bom e forte. Deus me trouxe para cá, e o melhor, todo o mal que intentaste contra mim, Deus o transformou em bem. Oh, irmão, merecia um aleluia mais alto da tua parte essa noite, porque eu vim profetizar para quem crê, porque Deus tem um propósito na tua vida. Todo mal que tentarem contra você, Deus vai transformar em bem e vai glorificar o nome dEle. Aleluia. Se for para aplaudir Jesus, aplaude com força. Você precisa entender essa noite que Deus tem um propósito com a tua vida, que Deus tem um propósito para você nessa terra. No momento da relação sexual, são milhares de espermatozoides liberados em cada gota de sêmen, mas de milhares, você foi o que fecundou o óvulo, e você nasceu e você está aqui. Não é porque você foi o mais rápido, o mais inteligente, o melhor, é porque você foi o escolhido para nascer. Oh, glória a Deus, eu sinto Deus nessa palavra. Aleluia. Deus falou com Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Oh, glória a Deus. Deus tem um propósito com a tua vida. Caminha no caminho dele, que ele vai desenrolar esse propósito, e você vai glorificar o nome dele. Então a gente aprende com essa menina que ela estava ali por um propósito divino, não por um acaso qualquer, era um propósito de Deus. Mais uma lição que a gente aprende com essa menina
é que ela teve um discernimento especial. Por quê, Bruno? Porque a menina estava na casa de Naamã. A lepra era uma das enfermidades mais rechaçadas naquele tempo. A lepra era uma das enfermidades que quem a portava era alvo de muito preconceito, era alvo de um afastamento do convívio social, porque era algo até então que não tinha cura e nem nenhum tipo de tratamento. Então você precisa entender que se tinha uma coisa que Naamã tinha, para esconder a sua lepra era recurso, porque Naamã era capitão, Naamã tinha uma couraça muito grande, Naamã podia colocar o melhor do linho, o melhor das roupas, tudo isso por cima da sua lepra. Mas é maravilhoso nessa menina, que quando ela olhou para Naamã, ela não viu o brilho do escudo que Naamã portava, ela não viu o brilho das condecorações que Naamã tinha. Quando ela olhou para Naamã, ela não viu toda a pompa e todo o peso e prestígio que ele tinha de um grande homem na sua nação. Ela olhou para Naamã e conseguiu discernir que por trás de toda aquela aparência, por trás de toda aquela fama, havia uma lepra que precisava ser tratada. E isso aqui, irmão, é especial, porque nós vivemos dias que nós precisamos de discernimento espiritual. Você se lembra de Sansão? A Bíblia diz que Sansão estava andando em um caminho, se apresentou a ele um leão, o leão era um leão novo, ele partiu para cima do leão, rasgou o leão no meio, continuou o caminho, e aí depois de um tempo a Bíblia diz que uma colmeia de abelhas foi formada em cima do leão morto, do corpo morto, e aí Sansão voltou por esse mesmo caminho, e a Bíblia diz que quando ele olhou, ele não viu o corpo morto, o cadáver, ele viu o mel por cima, e a Bíblia Sagrada diz que ele tomou daquele mel, e levou para dentro da sua casa, para sua mãe, para o seu pai. Ele pecou contra Deus na aliança que Deus tinha feito com ele, porque ele era um nazireu de Deus, não poderia tocar em cadáver, em estado de putrefação, mas Sansão não entende isso, não percebe que por debaixo do mel tinha um leão, um corpo morto, e muitas vezes o que a gente precisa entender é que o diabo sabe que se você vê o cadáver, você não vai chegar perto, o diabo sabe que se você vê o cadáver, você vai tomar distância, porque você tem uma aliança com Deus, tem consciência disso, mas ele vai tentar jogar um mel por cima do cadáver, vai tentar te enganar, te mostrando algo que na verdade não é, para você meter a mão, para você se contaminar, para você fazer algo que mais à frente você vai se arrepender. Mas a minha oração é que nesses dias de congresso desça discernimento espiritual sobre você. Eu quero profetizar para quem crê, você não vai ficar enganado. Deus vai começar a te mostrar o que tem por debaixo do mel, o que tem por debaixo de tantas situações. Deus vai começar a te dar discernimento para você enxergar o que os olhos não podem ver. Se você tiver mais discernimento, você não entra em algumas furadas que você já entrou na vida. Se você tivesse mais discernimento, você não teria posto a pessoa errada dentro da tua casa e depois te deu problema. Se você tivesse mais discernimento, você não tinha feito aquela aliança, aquele negócio com a pessoa errada, e depois você tomou prejuízo, e ela deu sinais que seria assim, e você não conseguiu enxergar, só depois do dano você percebeu. Se você tiver mais discernimento, você acaba não embolando a tua vida mais do que ela já está embolada. Que Deus te dê discernimento esta noite. Rebaracandaramachúria. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a gente dá enfoque no meio pentecostal em dons que são externos, em dom de profecia, em dom de revelação, em dom de visão, mas tem um dom espiritual que a gente precisa ter, é o dom de discernimento de espíritos. Eu profetizo para quem crê, você vai bater o olho naquela pessoa e Deus vai dizer, sai fora. Você vai olhar para aquela porta, Deus vai dizer, não é para você, eu tenho algo melhor. Deus vai te dar discernimento para não ficar enganado. Discernimento. Discernimento. Talvez uma das maiores furadas das quais eu me livrei na minha vida foi por ter orado a Deus por discernimento. Eu lembro que eu era solteiro e eu estava muito querendo casar. Eu ouvi um meu Deus, obrigado por esse meu Deus.
queria muito casar. Solteiro, eu tinha 18 anos. E nesse tempo, a empresa que eu trabalhava tinha falido. E não é porque eu era ruim que a empresa faliu não, tá, irmão? Ela faliu por uma contingência de mercado. E eu era operador de telemarketing ativo e fazia o curso técnico de administração. E a empresa faliu e eu entendi um direcionamento de Deus para o ministério. Porque eu recebia muitos convites e eu dizia muito não para muitos convites. Porque eu trabalhava, eu tinha uma outra rotina. A minha vida era de outro jeito. E aí quando a empresa faliu, eu senti um direcionamento de Deus. Naquela direção, saí de uma congregação que eu era, fui para a sede da igreja onde eu participava, Assembleia de Deus em Campo Grande. E ali as coisas começaram a andar, a caminhar, isso eu com 18 para 19 anos. E aí eu era solteiro, irmão, eu chegava numa igreja, eu dobrava o joelho, orava e falava: Senhor, será que é aqui que está a minha escolhida, Jeová? Porque, irmão, eu por muito tempo eu vi muita gente dizendo: você não veio para a igreja para namorar não, tá, irmão? Esse lugar aqui não é lugar de você namorar não, não é lugar de você, e não tem outro lugar, irmão, você tem que escolher alguém aqui dentro mesmo. 3 aleluia, 2 glória e 1 amém, eu vou repetir. Não dá para você querer escolher no baile funk, não dá para você querer escolher em outro lugar, você vai escolher aqui no meio, aqui nesse lugar, Deus tem alguém para você aqui, você tem que escolher no arraial, irmão, é no arraial, diga aleluia por isso. E eu chegava na igreja, pastor Silas, e eu orava e falava: Senhor, será que é aqui? Aí eu lembro que eu fui numa igreja pregar, e eu me recordo que eu preguei, e nessa igreja tinha uma menina que cantava, mas pensa, irmão, uma cantora, multiplica. E eu olhei para ela, e ela olhou para mim, e eu era meio caidinho, agora eu estou um pouquinho melhor, que a Faroa está cuidando de mim. Obrigado pelo olho aí, Lucas. Ele me conheceu caidinho. Eu era caidinho, quando a Faroa olhou para mim, eu falei: meu Deus, um milagre está acontecendo já. E ela cantava muito, eu pensei: Jesus, vai dar certinho. Porque o dia que não encaixar muito a mensagem, eu boto ela no louvor no final e fecha bonito. E aí ela olhou para mim, eu olhei para ela. E eu lembro que quando acabou o culto, eu pensei: eu vou embora, mas eu vou voltar aqui nessa igreja. Esse pastor não me convidou para voltar para pregar de novo não, mas eu vou voltar mesmo assim. E eu pensei comigo: eu vou voltar na outra semana nesse mesmo culto. E quando acabar o culto, eu vou chegar nela. Porque Deus trabalha, irmão, mas você também tem que fazer a tua parte. Não dá para você ser um rapaz que você não tem uma atitude. Você pode não ter muitos predicados de aparência e até de dinheiro, mas tem a atitude para compensar tudo isso. Pelo menos as irmãs podiam ter dado um glória a Deus agora. E aí eu fui orar, porque eu sabia que independente da atitude que eu tivesse ou não, Deus conhecia situações melhor que eu, preste atenção nisso. E eu não acredito, e também não tenho base bíblica para te dizer, que Deus tem só uma pessoa para você. Não é assim. Não tem base bíblica para dizer que Deus tem só uma pessoa, e se não for essa pessoa, pode morrer que não é mais ninguém. Não é assim. Deus tem um perfil que vai encaixar com o teu perfil, o nome dele vai ser glorificado. E eu olhei para aquela menina e falei: eu acho que ela tem um perfil, Jeová. E eu lembro que eu fiz um dia inteiro de jejum de 24 horas. Mano, numa luta, querendo casar. E aí eu passei o dia jejuando. Jejuando, orando no quarto. De um meio-dia ao outro meio-dia. Entreguei o jejum no outro meio-dia. E passei o dia orando e lendo a Bíblia. E orando: Senhor, eu vou lá hoje. Eu vou falar com aquela menina, toma a frente. Me dá um sinal, meu Pai. E eu orei a Deus, eu falei: Senhor, eu vou chegar lá na igreja. E se eu chegar lá, e ela estiver com alguma peça de roupa na cor roxa, eu vou entender que é mistério, revelado. E aí, irmão, orei a Deus, jejuei. Chegou a hora do culto, eu coloquei melhor terno que eu tinha, a igreja era bleia, né? Melhor gravata que eu tinha, melhor roupa que eu tinha. E falei: é hoje, Jeová.
e fui para a igreja. Eu lembro que eu cheguei antes do culto começar, 20 minutos antes. Cheguei junto com o diácono que abriu a igreja. Cheguei lá na igreja, e aí o pastor também chegou logo após mim, me levou para o gabinete, antes do culto começar, ele falou, vamos entrar lá, vamos ficar lá no púlpito. Rapaz, você veio hoje, que bom, você voltou aqui, glória a Deus. E eu olhando para ele, pensando, você não sabe que tem uma benção para mim aqui. E aí, o culto começou e a equipe de louvor entrava depois da harpa cristã. Irmão, eram 2 hinos da harpa, como demoraram aqueles 2 hinos da harpa? E cantando, e os hinos da harpa, eu pensando, Jesus, ela vai entrar pela porta lateral, Jesus. E ela tem que estar com alguma peça de roupa na cor roxa. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Aí daqui a pouco, os hinos da harpa acabaram, a menina veio entrando com a equipe de louvor. Bom, quando ela entrou, eu olhei bem para ela. Comecei olhando para a cabeça e era uma tiara branca. Falei, Jesus, não é roxa, me ajuda. Olhei para a camisa, era uma camisa branca. Falei, Jesus, tem misericórdia, só tem a saia e o sapato agora. Olhei para a saia, era uma saia jeans, e um sapato, era um sapato branco. Eu olhei para aquela situação e falei, Senhor, eu acho que o Senhor não me ouviu, vou ter que jejuar de novo. Mas na verdade Deus tinha me ouvido. E qual era a resposta dele? Você ficou com medo de falar? Deus tinha me ouvido e qual era a resposta dele? Deus tinha me ouvido e qual era a resposta dele? Só que a gente fica inquieto, porque quando a gente ora a Deus, pedindo a Deus uma resposta, um discernimento, algumas vezes a resposta que Deus dá não é aquela que a gente quer ouvir. Ninguém deu glória a Deus agora, tá vendo? Mas eu vim dizer para você que se você orar, Deus vai te responder, e algumas vezes vai ser a resposta que você não quer ouvir, mas é a resposta que vai livrar você e te colocar em algo melhor do que o que você projetou. E aí eu fiquei inquieto com aquilo, pensando, Senhor, o Senhor não me ouviu, eu prego tanto que o Senhor fala, que o Senhor responde, que o Senhor ouve, o Senhor não me ouviu, o Senhor não me ouviu, o Senhor não me ouviu. Aí eu lembro que eu saí do púlpito e falei, pastor, eu vou ali no banheiro, vou beber uma água. Irmão, eu cheguei no banheiro, depois fui beber água, eu estou no bebedouro, daqui a pouco um jovem veio até mim. E o jovem veio até mim e falou, Bruno, eu vou ali na esquina comprar um negócio para a cantina, vamos comigo, eu preciso desabafar com alguém. Aí eu falei, tá bom, estava naquele momento meio turbado. Aí a gente saiu da igreja e foi andando, ele falou, Bruno, você não é daqui, você não conhece praticamente ninguém, então eu sinto a vontade para falar o que eu vou falar contigo, porque você é um rapaz de Deus, e eu tenho você como uma referência. E eu nessa altura do campeonato pensando, não sei se eu sou tanto não, Deus não me respondeu. E ele virou para mim e falou assim, tem uma jovem aqui na igreja, que ela canta. Eu vou chegar lá. E ela já ficou com fulano, já ficou com Beltrano, engravidou do ciclano. Eu falei, cadê o filho? Falei, cadê o filho? Ela tirou. E agora está ficando comigo. E eu falei com ela, vamos namorar. E ela falou para mim, não quero. E eu estou com meu coração apertado porque a gente está em pecado. E ela terminou comigo, mas a gente pecou, e eu não confessei, não falei nada com o pastor, o que eu faço? Naquela hora eu virei para ele e falei, qual é o nome da menina, me fala. Irmão, quando ele falou, eu quase soltei uma rajada de língua estranha. Por quê? Porque eu estava entendendo que aquela pessoa não era para mim. Ali eu consegui discernir que quando Deus te dá um não, é porque Ele quer te preservar de um dano que talvez você vai sofrer. Eu vou repetir, quando Deus diz não para você é para te livrar. Quando Deus diz não para você é para te guardar. Quando Deus diz não para você é para te proteger. Então eu vim como boca de Deus para dizer para alguém que orou a respeito de algo por esses dias, a resposta é não. Vou falar de novo, não. Não, 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 não. Eu sou boca de Deus para você essa noite, assim diz o Senhor, não, eu tenho algo melhor para a tua vida, espera mais um pouco, não, eu tenho uma porta melhor para você, aguarda mais, não, eu tenho algo de um jeito melhor, espera um pouco mais. Eu vim dizer para alguém, Deus te diz não hoje, é porque tem um sim amanhã para você, muito melhor do que você estava pensando no hoje.
Depois de um tempo conheci essa princesa de Deus aqui. Quando eu conheci ela, eu ia pregar numa igreja em outro estado. Eu sou casado há 10 anos. E eu comecei a conversar com ela na época era o saudoso MSN. Eu conheci ela no falecido Orkut. É raiz aqui, irmão. Aí eu conheci ela e ela falou assim: olha, eu tenho uma câmera aqui, se você quiser ir levar para a igreja, você vai pregar para tirar umas fotos, para postar na sua comunidade no Orkut, eu posso te emprestar. Aí eu virei para meu pai e falei: pai, me leva lá de moto para não dar problema. E aí quando eu cheguei lá, eu tinha orado no caminho, falei: Senhor, eu não vou jejuar não, mas eu creio que o Senhor responde. Se eu chegar lá, ela tiver com algum vestido preto, vai ser ela. Cheguei lá, estava ela com um vestido preto, com algumas florzinhas. Eu falei: opa, é mistério. Quando eu vi, estou casado com 2 crianças, abençoado, e Deus tem nos guardado. Então você precisa orar. Você precisa orar para ter discernimento espiritual, porque Deus pode te falar e pode te mostrar aquilo que você jamais vai conseguir ver, aquilo que você jamais vai conseguir perceber. A menina olhou para Naamã e percebeu que ele tinha uma lepra, percebeu que ele tinha uma necessidade. Aí ela abre a boca e vai nos ensinar mais uma lição. Por quê? Porque a menina estava longe da sua terra, a menina tinha sofrido, mas ela abre a boca e diz para Naamã: meu Deus, tem um profeta lá que ele pode usar para te restaurar. Oh, glória a Deus. Sabe o que é isso? Ela estava longe da terra dela, mas não estava longe de Deus. Deus estava com ela naquele lugar, naquele momento. Eu não sei em que lugar você está, mas assim diz o Senhor: Ele está contigo. Oh, glória a Deus. Mas Bruno, você não sabe o vale de sombra de morte que eu estou passando. Você não sabe o momento apertado, difícil, complicado que eu estou vivendo. Fica em paz, Deus está dizendo: eu estou contigo onde você estiver. Mereci um glória a Deus mais alto. Eu estou contigo onde você estiver. Eu vim dizer para alguém aqui essa noite: Deus vai contigo aonde você for. Aleluia, onde você estiver, Ele está contigo. Eu estava estudando uns dias atrás um salmo, eu descobri algo maravilhoso. É um salmo muito conhecido, o Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, vírgula. O Senhor é o meu pastor, vírgula. É um salmo muito conhecido. E aí eu sempre olhei esse salmo e pensei assim: se o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada, eu vou ter tudo. Mas eu vivi fases também na minha vida que eu tinha ausência de muita coisa. E eu vi muita gente que o Senhor era o pastor delas, e elas ficaram enfermas, faltou saúde. Elas ficaram desempregadas, faltou emprego. Elas passaram momentos de aperto, faltou algumas coisas. E aí eu fui estudar o salmo a fundo. E aí eu fui para o original, porque o Salmo 23 não foi escrito em português, ele foi escrito em hebraico. E no hebraico o Salmo 23 é assim: Adonai Roim Lo Ersá. E se você trouxer direto para o português, não existe a palavra nada no Salmo. O Adonai Roim Lo Ersá do Salmo 23, se você traduzir direto, dá assim: o Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Ai, 3 pessoas entenderam. 4 pessoas levantaram a mão. Eu vou repetir: o Senhor é o teu pastor e é Ele que não vai te faltar. Vou falar mais uma vez para você dar um glória de crente pentecostal: o Senhor é o teu pastor e aonde você estiver, Ele não vai te faltar. Aleluia. A menina estava longe de Israel, mas Deus estava com ela e ela com Deus. Aí ela abre a boca, e para Naamã, que tinha feito mal a ela, para Naamã, que tinha feito ela sofrer, ela vai dizer para Naamã assim: há um profeta em Israel, que se o Senhor conhecesse ele, ele poderia e pode restaurar o Senhor. Eu acho lindo a maneira respeitosa como ela chama Naamã. Porque ela vai dizer para a mulher de Naamã assim: Oxalá, que quer dizer, quem dera o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, porque ele o restauraria. Ela não diz assim: quem dera que esse leproso aí estivesse lá diante do profeta, que ele ia ser restaurado, nem ia morrer. Isso aqui demonstra um respeito dela a alguém que estava acima dela. Porque se tem uma das coisas que Deus galardoa, que Deus presenteia,
é quem sabe honrar e quem sabe respeitar. Não, eu sou muito jovem e eu estou na faculdade, meu pai não fez nem faculdade, não interessa. Ele está acima de você, respeite. 3, meu Deus, eu vou repetir, não interessa, o seu pai e a sua mãe está acima de você, respeite. E não tem colega de faculdade, coleguinha de escola que te ame mais do que o teu pai, que a tua mãe. Entenda isso em nome de Jesus. A menina respeita Naamã. E para a gente caminhar para encerrar, ela vai dar uma orientação de restauração para alguém que fez mal para ela. Ela vai dar uma orientação de cura para alguém que levou ela cativa. Os irmãos conseguem perceber como há muito do evangelho nisso? Por quê? Porque ela cumpre aquilo que Paulo disse, que não era para nós pagarmos o mal com o mal, mas vencermos o mal com o bem. Eu quero caminhar para encerrar te dizendo essa noite, aprenda que no evangelho, você não paga o mal com o mal, mas você vence o mal com o bem. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu não sei que mal fizeram a você, mas vai vencendo com o bem. Sabe, esse tipo de atitude de falou mal de mim, eu vou falar dele também. Fez comigo, eu vou fazer com ele também. E me agredir, eu vou agredir também. Se mexer comigo, tem gente que fala até assim, irmão, eu sou crente, mas o meu braço não é crente não. Eu sou crente, mas a minha mão não é crente não. Para com isso, não é coisa de quem é do evangelho. Quem é do evangelho aprende a vencer o mal com o bem. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. A menina orientou Naamã da maneira certa. E Naamã ouviu essa orientação, como eu já disse na introdução, foi ao rei e disse assim, uma menina lá de Israel falou assim, assim, assim e assim comigo. E aí a Bíblia diz que o rei orientou ele a Israel. Chegou lá, ele foi restaurado, você já conhece. E tem um fato, que é o último fato sobre a menina, que é uma conjectura, que eu vou fazer aqui, com base em um fato. Então, teologicamente falando, eu posso conjecturar, desde que eu não fira nenhuma doutrina, e desde que também eu não fira o texto. Preste atenção aqui. Naamã, depois que é restaurado, ele volta em Eliseu. E ele diz para Eliseu assim, eu trouxe presentes, e eu vou fazer bem ao Senhor, porque eu estou restaurado. Naamã era alguém grato. E aí a Bíblia diz que Eliseu fala assim para ele, volta para a tua terra. Volta para a tua terra, porque isso aí não é para mim. Eliseu diz para ele, volta para a tua terra com essa prata, com esse ouro, com tudo isso aí, porque isso aí não é para mim não, pode voltar. Aí a Bíblia diz que Naamã volta com toda aquela dádiva, embrulhada em gratidão. E aí o Geazi, que era discípulo de Eliseu, deixa Eliseu, e a Bíblia diz que ele vai na direção de Naamã, caminha atrás de Naamã por um tempo, para Naamã. E a Bíblia diz que ele fala assim para Naamã, Naamã, me dá um pouco dessa prata e desse ouro aqui, porque surgiu uma necessidade. Era uma mentira dele, ele queria para ele. Aí a Bíblia diz que Naamã dá, quando ele volta para o profeta diz assim, onde você foi? Quem mandou você ir? Eu não falei para você pedir nada, a recompensa não era sua, porque você foi tomar a recompensa que não era sua, você vai ficar leproso. E aqui é a conjectura que eu faço. De quem era a recompensa da restauração? Você consegue caminhar comigo para esse pensamento? De quem você acha que era a recompensa? Quem foi que pagou o mal com o bem? Quem foi que discerniu a situação? Quem foi que entendeu que independente da dor, Deus tinha um propósito com ela naquele lugar? Quem foi que respeitou Naamã, mesmo sabendo que ele era um debilitado e um leproso? Foi a? Então a recompensa é para quem? Para a menina. Porque se você praticar essas coisas que eu tenho falado aqui, na palavra,
se você se esmerar e entrar e mergulhar, Deus tem uma recompensa especial para você.